Quem de vocês já ouviu falar da história dos 3 porquinhos? E já ouviram falar também sobre o lobo mau? Será que essa história é realmente verdadeira? Porque o lobo diz que não. Ninguém pode saber o que exatamente aconteceu nesse dia, porque ninguém ouviu a versão de um personagem muito importante. O lobo. O lobo Alexandre Lobo. Mas podem me chamar de Axel. Ele diz que essa história não passa de um grande mal-entendido, que na verdade a história dos 3 porquinhos é sobre um espirro. E também sobre uma xícara de açúcar. No tempo do era uma vez, o lobo estava em sua casa fazendo um bolo de aniversário para sua querida e amada vovozinha. Mas ele estava com um resfriado daqueles que coçava o nariz, até que no meio da receita o açúcar acabou. Então o lobo resolveu sair de sua casa para pedir emprestado uma xícara de açúcar para o seu primeiro vizinho. Quando o lobo chegou na casa do seu primeiro vizinho, ele logo percebeu que ali morava um porquinho, que não era nada inteligente. Sabe por quê? Porque ele havia construído uma casa de palha. Não deve ser muito inteligente. Então, logo em seguida, o lobo bateu em sua porta, fazendo o maior barulho. Mas ninguém respondeu. Então o lobo chamou: Senhor porco, o senhor está em casa? Mas ninguém respondeu. Então o lobo, quando estava quase indo embora, sem a sua xícara de açúcar para fazer o bolo da sua querida e amada vovozinha, quando de repente deu uma vontade no lobo, sabe de quê? De espirrar. Então, ele bufou e... Quando o lobo bufou e ele espirrou, sabe o que aconteceu? A casa que era de palha desmoronou. E lá no meio daquela palha toda ficou o primeiro porquinho. E diz o lobo que estava mortinho da Silva. E o lobo, que não era nada bobo nem nada, não ia deixar um presunto daqueles dando sopa, né? Então ele foi lá e... Então o lobo, já se sentindo um pouquinho melhor, ele foi para a casa do seu segundo vizinho. Uma xícara, só peço uma xícara, um pouco de açúcar para preparar um bolo de rolo, dessa gente maluca, achando que sou mal, perigoso animal. Mas eu só queria uma xícara de açúcar para fazer um bolo para minha querida e amada vovozinha. Quando o lobo chegou na casa do seu segundo vizinho, logo ele percebeu que ali também morava um porquinho, um pouco mais inteligente, porque ele havia feito a sua casa de madeira. Então o lobo bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então o lobo chamou: Senhor porco, o senhor está em casa? Lá de dentro o porquinho gritou: Ei, senhor lobo, não me amole, estou aqui fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Bem,
o lobo estava quase indo embora, sem a sua xícara de açúcar para fazer o bolo de aniversário da sua querida e amada vovozinha. Mas justo nessa hora, quando o lobo estava dando meia volta, deu uma vontade nele, sabe de quê? De espirrar. Quando o lobo espirrou, sabe o que aconteceu? A casa que era de madeira desmoronou. Lá no meio daquela madeira toda estava o segundo porquinho, que segundo o lobo estava mortinho da Silva. E aí já sabe, né? O lobo almoçou de novo. E aí, já se sentindo um pouquinho melhor, ele resolveu ir pedir a sua xícara de açúcar para o seu terceiro vizinho. Uma xícara, só peço uma xícara, um pouco de açúcar para preparar um bolo de rolo, dessa gente maluca, achando que sou mal, perigoso animal. Mas eu só queria uma xícara de açúcar para fazer um bolo para minha querida e amada vovozinha. Quando o lobo chegou na casa do seu terceiro vizinho, logo ali percebeu que também morava um porquinho, provavelmente irmão dos outros dois, e devia ser o gênio da família. Sabe por quê? Porque ele havia construído a casa dele de tijolos. Então o lobo resolveu bater na porta para pedir a xícara de açúcar. Mas ninguém respondeu. Então o lobo chamou: Porquinho, porquinho, o senhor está em casa? Lá de dentro, o porquinho respondeu: Ei, senhor lobo, não quero o senhor por aqui, vá embora agora mesmo. O lobo já ficou irritado, porque todo mundo diz que ele que é o chato da história, pois aquele porquinho estava muito grosseiro, e pois devia ter um saco desse tamanho, cheio de açúcar, e não queria dar nem um pouquinho para ele. Mas tudo bem. O lobo diz que estava quase indo embora sem a sua xícara de açúcar para fazer o bolo de aniversário da sua querida e amada vovozinha. Mas justo nessa hora, quando ele estava dando meia volta, ainda com a mão na maçaneta da porta, deu uma vontade no lobo, sabe de quê? De espirrar. Mas a casa nem caiu. Por quê? Bom, a casa não caiu, mas o lobo fez o maior barulhão. E lá de dentro o porquinho irritado gritou: Ei, senhor lobo, eu quero que a sua vovozinha vai se danar. Ah, minha gente, pode falar qualquer coisa para esse lobo, mas foi falar logo justo da sua querida e amada vovozinha? Aí já viu, o lobo fez aquela maior confusão. Quando a polícia chegou no local, o lobo estava lá dentro dizendo que ia derrubar aquela casa, que ele ia assoprar, enfim, a história que todo mundo já conhece. Só que esse lobo teve um azar. No local da confusão chegaram vários jornalistas. Eram jornalistas do jornal, da TV, da rádio, da internet, e um deles descobriu que aquele lobo já havia devorado os outros 2 porquinhos. E achou que aquela história
toda de xícara de açúcar, né? Bolo para a vovozinha e resfriado não passava de uma história sem graça. Por isso, os jornalistas criaram a história do lobo mau. E foi assim que saiu em todos os jornais da cidade, dizendo que aquele lobo era o lobo mais feroz e mais temido, né? E que todas as pessoas deveriam tomar muito cuidado com ele. Bom, essa é a história dos 3 porquinhos, segundo o lobo. E vocês, crianças, emprestariam uma xícara de açúcar para esse lobo? Ai, eu não sei não. Bom, será que essa história é a verdadeira? Cada um tem a sua versão, não é mesmo? Um beijo, fiquem com Deus.